Fala, Radix! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu sou a Cássila e hoje eu vim falar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Nós começamos a estudar um livro, vocês lembram qual é? O livro de Salmos. Ele tem muitos capítulos, é o maior livro da Bíblia. Então a gente não vai conseguir estudar todos, mas hoje a gente vai falar sobre o Salmo 91. Vocês já leram esse salmo? Já ouviram falar dele? Esse é conhecido como o Salmo da Proteção. E eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2 para vocês, que diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, quando fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, significa aquele que mora na presença de Deus, aquele que anda pertinho de Deus. Quando nós estamos perto de Deus, nós podemos ter a certeza de que Ele nos protege, que Ele cuida de nós. O versículo 3 até o versículo 6 fala assim: Ele te livrará do veneno mortal, te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e proteção. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Então fala que Deus vai te livrar do veneno mortal, do pavor da noite, da flecha que voa de dia. O que isso significa? O veneno mortal quer dizer que se você comer alguma comida que está estragada ou que de repente alguém colocou algum veneno escondido, não tenha medo. Deus, Ele cuida de você e não vai fazer mal nenhum para você. Quando fala do pavor da noite, quer dizer do medo da noite. Tem muitas crianças que têm medo de escuro, não querem dormir no quarto sozinho de noite porque escutam alguns barulhinhos e ficam com medo. Mas eu quero te dizer, com Deus você não precisa ter medo. Ele te ajuda a vencer os teus medos e Ele te protege. E quando fala da flecha que voa de dia, a gente pode comparar a tiros perdidos, balas perdidas. Se por algum momento você passar por uma situação como essa, tenha certeza que Deus cuida de você e te livra de todo o mal. E fala que Deus cobrirá você com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. O que isso quer dizer? Que Deus está com os braços abertos e estendidos. Quando você chega perto dele, ele te abraça e te cerca. E quando você está na presença dele, mal nenhum te alcança. O versículo 11 ao versículo 13 fala assim: porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Se você ama Deus, você mora na presença dele, confia nele, pode ter certeza que ele dá ordem aos seus anjos, para os anjos do Senhor se acamparem ao seu redor e cuidarem de você em todo o tempo. E o versículo 14 até o 16 fala assim: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Você conhece o nome de Deus? Você ama a Deus? Então você pode ter certeza que ele te resgata e te protege. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Então, quando você está num dia difícil, num dia triste, num dia que aconteceram muitas coisas ruins, você pode orar e falar: Jesus, socorro, me ajuda. Quando você clama e ora para Deus, Ele te dá a resposta, Ele te livra e Ele te abençoa. E esse versículo, ele termina com uma promessa que fala assim: vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Isso quer dizer que Deus vai te dar muitos anos de vida.
vida, muitos aniversários, e aí Ele também vai te dar salvação. Nossa, quantas promessas maravilhosas nesse salmo! Mas para que essas promessas alcancem a sua vida, nós precisamos cumprir um mandamento. E qual é esse mandamento? Morar na presença de Deus, estar perto de Deus. Se nós estamos perto de Deus, todas essas promessas nos alcançam. Mas como nós podemos estar cada vez mais perto de Deus? Nós precisamos ler a Bíblia, porque quanto mais nós lemos, mais nós conhecemos a Deus, e nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus todos os dias. Todos os dias nós precisamos conhecer mais um pouquinho, e mais e mais e mais. E quando nós conhecemos mais de Deus, mais nós experimentamos o amor dele, mais nós experimentamos a proteção dele. Nós também precisamos orar, falar com Deus em todo tempo, assim como nós conversamos com um amigo. E também podemos cantar louvores para Deus, porque isso alegra o coração de Deus e isso nos mantém conectados com Ele. Então esse é o nosso desafio. Vamos andar cada vez mais perto com Deus? E eu desejo que Deus te proteja e guarde a sua vida e a sua família. Amém? Então é isso, galerinha. Tchau, até a próxima.